Aí galera do YouTube, tudo jóia? Tô aproveitando o feriadão de carnaval e tô aqui nos Sogros, no interior de Seberi, e trouxe uns servicinhos para mim fazer aqui, né, para aproveitar a folga. Vou aproveitar esse vídeo e fazer uma retratação sobre aquele vídeo que eu fiz sobre a montagem que eu fiz do Streambox. Aquilo lá, na verdade, né, eu tive vários comentários construtivos em relação ao uso de solda na fiação, tá? Você lembra que eu fiz esse jumperzinho aqui na solda? Então não use solda, porque a solda no fio, ele pode acontecer um aquecimento, né, de uma corrente em excesso que ocorra, né, de uma sobrecarga, e derreter aquela solda, vindo a dar um mau contato futuramente quando a solda esfriar. Então, ó, eu já, de todos os Streambox que eu fiz, né, montei, eu faço dessa forma, faço então com fios sólidos, que simplesmente não vai ter esse problema. Que após montado vai ficar toda a instalação dessa forma aqui, ó. Esse aqui tá meio pré-montado ainda, já foi montado, né? Só falta etiquetar. Só para tirar essa dúvida e esclarecer ao pessoal que eu já estou fazendo dessa forma, e quem viu aquele meu vídeo e está seguindo aquilo lá fazendo com a solda, não use mais. Isso vale também até para os fios aqui, porque como ele tem a prensa aqui, o prensa-cabos, ó, ele não atora o fio. A única coisa que você deve usar, daí vamos dizer assim, um conector é nesses pontos aqui, ó. Nesse aqui no caso não precisa, mas esses outros que são com filamento usa então, para não ter risco de a hora que tu apertar o parafuso ele cortar. E mais um Streambox montado e funcionando normalmente. E vamos para o que interessa, que é os microinversores da Royal Miles, o MI 1200 para 4 painéis e o MI 500 para 2 painéis. Eu vou falar um pouco o que eu sei sobre esses dois modelos aí. Esse então é o Royal Miles MI 500 para 2 painéis. Aqui tem a entrada dos 2 painéis, conectores de cada painel, MPPT individual para cada um, conector macho e conector fêmea, no caso para ligar um ao outro. É só conectar aqui no outro microinversor, não nele mesmo, né? Não diferencia o lado de entrada e de saída de energia, mas pela lógica esse aqui sempre vai ficar, né, no final do circuito. Querendo, dá para tirar esse conector aqui, vou mostrar depois como é que faz, para usar ele para descer para o Streambox conectado aqui. Então não necessariamente precisa comprar outro conector para descer para o Streambox, eu vou mostrar depois. Aqui, totalmente corpo em alumínio, aqui a base dele para prender em alumínio, sinalzinho aqui para aterramento, sinal de terra aqui, boto o aterramento na carcaça para evitar qualquer problema, e aqui temos as especificações deles. A entrada DC suporta 60 volts a 10 amperes. Então, tecnicamente, suporta painéis até mais que 330, não ultrapassando essa corrente e tensão na entrada DC, né? Porém, na saída, ele nunca vai ultrapassar os 2.27 amperes na saída, que vai dar, em rede 220, 500 watts. Às vezes o pessoal bota painel de 330 e diz que vai, os vendedores, né, o pessoal fala que vai injetar na rede 600 watts em pico. Não vai injetar. Eu digo isso aí de fato pelo meu sistema. Ele não injeta mais, na verdade, que 540 watts. Em 257 watts ele limita a injetar na rede. Painéis na entrada pode botar potência maior e deve ser colocado, né, para chegar em pico mais rápido e manter uma geração. Porém, na saída ele nunca vai ultrapassar a potência máxima do microinversor, que esse MI500 é de 514 watts, ok? Uma curiosidade desse microinversor e de outros que usam esse mesmo sistema aqui de conexão é que, se você vê no painel, você vai conectar aqui, vai ficar negativo com positivo, né? Que o painel usa esse mesmo tipo de conector. Como esse conector é patenteado, então só fazem dessa forma. O positivo vai ser o macho e o negativo vai ser o fêmea. Só que conectando esses mesmos tipos de conectores, vai ficar positivo com negativo e negativo com positivo. Aqui dentro do microinversor está corretamente ligado, só que aqui, né, sempre que você for botar uma extensão, trocar o conector do seu painel solar por algum motivo, sempre siga a marcação do painel solar, tá? Porque aqui no microinversor, embora aqui ele esteja marcando positivo, internamente ele está negativo. Como eu disse, é patenteado isso aqui, então não pode ser mudado, né, esse sistema aqui. E este aqui é o MI 1200 para 4 painéis. Os conectores, 2 pares de cada lado. O conector de energia é o mesmo do MI 500 ou 250, então o MI 500 com 250 e o MI 1200 conectam um ao outro sem problema nenhum. A estrutura dele também é totalmente alumínio, só que é um alumínio áspero aqui com umas aletas, né? Marcação de aterramento aqui. Na alça dele também totalmente alumínio aqui,
pintado esse alumínio, e a traseira também aqui é totalmente em alumínio. Aqui atrás tem as especificações e aqui tem as entradas, painel 1, 2, 3 e 4. E aqui diz que ele pode ser usado painéis até 4 painéis de 380 watts. Painéis de 60 volts a 10,5 amperes DC podem ser usados. Então painéis que não ultrapassem 60 volts a 10 amperes podem ser usados nos conectores DC aqui, ok? Mas na saída ele já diz que no máximo é 6 amperes AC, então é o mesmo esquema do microinversor E1500. Ele pode ter mais potência em placas na DC, mas na saída ele vai limitar a potência máxima dele, que esse aqui, se for levar em conta 6 amperes a 220 volts, na verdade daria 1300 e alguma coisinha, né? Mas eu não sei se ele vai injetar, eu não tenho nem como testar porque meus painéis são de 300 watts, só com painéis bem maiores eu poderia fazer esse teste e ver se ele injeta mais, mas não conte que ele vai injetar mais do que uns 1240, 50 watts, que é o limite, né? Que um pouquinho a mais. Em relação ao tamanho e peso, esse M1500 pesa mais ou menos uns 3,3 kg, se não me engano, e é esse o tamanho. Esse aqui pesa uns 3,8 kg e quase 800, e o tamanho praticamente a mesma coisa, né? Um pouquinho a mais, só maior, o M1200, mas em relação a dois M1500 que vai ter o sistema de 1 kW pico, esse aqui tem 1.2 kW pico com praticamente o mesmo tamanho de meio kW pico do M1500. Com esses micros da Royal Milo, se você quiser, você não precisa gastar adquirindo outro conector sobressalente para descer lá para a rede, tá? Então simplesmente aqui você vai pegar o prensa-cabos, de preferência no cabinho curto, que sempre vai ficar um conector sem uso no final do seu circuito, que é onde que você botaria o end cabo aquele, mas não necessariamente precisa adquirir, né? Você vai poupar uns R$100 e poucos. Simplesmente o prensa-cabo você solta o prensa-cabo. E aqui tem duas presilhazinhas laterais, aqui do lado do conector. Com o auxílio de uma chave de fenda você consegue apertar. E simplesmente você abre aqui e tem os fios aqui livres aqui para tirar. Simplesmente tira daí esse conector. Tira esse conector flochando aqui os parafusos. É bem simples. Esse conector te dá essa opção. Eu sei que tem outras marcas que vem com iliol prensado, então tu não pode tirar o conector e se obriga a comprar um cabo com um conector sobressalente com cabo. Então simplesmente fica isso aqui, ó. E aqui já tem a marcação linha, neutro e aterramento. Que no caso esse aqui, o verde é o aterramento, esse tipo rosa que é o vermelho é o fase, o linha, né? E aqui o neutro. É bem simples então e não tem como errar. E aqui simplesmente você vai usar esse aqui, né, para colocar no conector. Usa esse conector aqui para ir para o Streambox, que eu vou simular agora como é que é a conexão. Bota todo esse conector, fecha aqui e aqui você isola com a fita isolante ou uma alta fusão aqui, fio por fio, para evitar que entre umidade para dentro ali, e você pode usar esse mesmo conector sem ter que gastar mais. Após tirar o conector do microinversor, isolar fio por fio e passar uma fita de alta fusão, ele vai ficar assim, ó, isolado e sem perigo. Daí eu botei o conector no outro cabo que vai para o Streambox, que esse aqui é um pedaço de um padrão já do próprio microinversor que eu tirei dos meus lá, que o vermelho é o linha, que está aqui marcado linha, o preto é o neutro e o verde é o aterramento. Simplesmente depois de prender ele aqui novamente, né, só salientando que pode ver cabos, né? Se você comprar o cabo pode vir de padrão diferente, que geralmente, né, o nosso padrão aqui, o azul é o neutro, verde sempre será o aterramento e o preto no caso aqui é o fase. Daí você vai só modificar aqui se for o seu padrão de cor ou diferente. Simplesmente o preto daí você vai botar aqui no linha, o azul vai botar no neutro e o verde no aterramento. É bem simples, só cuidar isso aí porque o padrão do conector dentro do microinversor é aquele ali. Prensou aqui, simplesmente vai só botar daí o prensa-cabo no local de novo e apertando o prensa-cabos está pronto. É simplesmente isso aí. Exemplificando então a conexão, aqui vai conectar os painéis, no caso do M1200, 4 painéis. Daqui eu tirei o conector que coloquei lá na frente, que eu vou mostrar, conectei no M1500, que tanto faz o M250, 500 e 1200, dá para ser conectado um ou outro sem problema no mesmo circuito. E o conector que eu tirei do 1200, coloquei aqui no cabo PP que vai pro Streambox, e aqui no Streambox liguei fase, neutro e aterramento, e a ligação depois aqui é fase, neutro da rede, e aterramento vai depender de conforme é cobrada a concessionária, se é um aterramento próprio para o sistema solar ou conectado na rede.
Já na cidade, então, vou fazer um teste, começar a fazer um teste com o MI1200 aqui e o 500 aqui. Segundo o datasheet do MI1200, ele é MPPT duplo. Tecnicamente é para usar dois painéis, né, utilizado do mesmo MPPT, que é o Máximo Power Point Tracer, que é traduzindo, é rastreador do ponto máximo de potência, para extrair o máximo de potência, né, dos painéis solares. Então o MI500 tem dois MPPT, né, um para cada painel, e segundo o datasheet, esse aqui tem um MPPT para cada dois painéis. E vamos tirar dúvida então, se caso ele funciona só com um painel, então, né, de cada lado, e se a geração desse MPPT, no caso só com painel, vai ser a mesma que do MI500 no caso, né? Vamos fazer esse teste. Está conectado nessa placa de 275 watts, uma placa que eu tenho que está quebrada. Eu já fiz o teste com o MI500 só com painel. Está conectado aqui no cabo DC do 1200, ele já está reconhecendo a tensão DC, está piscando em vermelho. E aqui está conectado então no meu Streambox móvel, que eu vou acionar ele agora. E ele vai simplesmente daí mostrar se ele vai conectar, injetar só com o painel. A minha rede aqui está marcando 217 volts, 60 Hz, 220, 60 Hz a frequência. E está fazendo o pareamento agora o microinversor 1200 com a rede. Vamos ver se vai começar a injetar. Vamos ver quanto tempo vai levar. Ele tem um tempo de ligação que pode variar de 30 a 300 segundos, que você consegue efetuar essa modificação com o DTU. Eu já deixei aqui para mostrar. Esse é o DTU que o meu tá queimado, não tem. Então já conectou a rede, ó, começou a injetar. Dá para ver ali, ó, ele tá piscando já em verde. Se conectou a rede, deu 1 minuto mais ou menos, né? E vamos ver quanto vai chegar essa placa aí depois. O sol tá entre nuvens aqui, bem nublado. Vamos ver quanto vai chegar em pico essa geração. O sol está bem entre nuvens, mas quando o céu fica limpo, ele está dando pico aí, ó, de 115 estável, 115.9, então, 116. Então está estabilizando com o céu limpo aqui, 115 watts. Mesma placa de 275, MI500 conectada agora no teste. E aqui está dando, ó, com o céu, a hora que limpa, 123 watts, 123 e pouquinho, 124. Contando que é uma pouca diferença, então praticamente eles estão gerando quase a mesma coisa, né? Contando que as nuvens em si, né, dependendo da intensidade, pode refletir mais a irradiação. Nessas condições, então aqui dá para constar que o MI1200 só com o painel de 275 quebrado deu 116 watts, né? E esse aqui está dando então 124, 126, 127, está dando um pouquinho a mais. Então o MPPT desse aqui possivelmente está fazendo uma leitura melhor e empurrando uns watts a mais daquela placa quebrada lá. É isso que dá para se notar nesse testezinho. E o céu tá assim, ó, bastante nuvens, então não é estável, não dá para contar com um teste 100% válido, mas tá dando aqui agora, ó, 125. Vou colocar o MI1200 de novo na outra entrada para tirar a prova real. Mesmo painel com o MI1200 agora conectado, gerando 122 watts, 119, 122, 122, é a mesma coisa. O sol está entre nuvens ali, da mesma forma que o outro, fica difícil fazer um teste, né, bem certinho. Mas então, resumindo, os dois geram a mesma coisa, né, com essa placa aqui. Eu já botei uma placa quebrada para não chegar em pico de geração. Essa aqui, quando eu fiz um teste nela tempos atrás, com o MI500, ela só chegou a 140 watts, injetando na rede. Então esse aqui já está injetando praticamente a mesma coisa. O MI1200, que era a minha dúvida, que ia funcionar só com painel, ele funciona só com painel, né? E aí tá chegando na mesma potência, ambos estão extraindo a mesma potência dessa placa aqui com esse sol que está dando. Outro ponto a salientar que é o monitoramento pelo DTU, ó, vai ser individual de cada painel, tá? A configuração lá vai parecer a monitoramento, tudo os monitoramentos de painel individualmente, embora ele seja MPPT duplo, como diz o datasheet, o monitoramento de cada painel é individual no 1200, como é no MI500. Vamos seguir o teste agora então aqui com os 4 painéis de 300 watts, 2 MI500, eu já desconectei o outro MI,
e vou depois botar o MI 1200 com os 4 painéis. Primeiro vamos fazer esse teste aqui. E aqui é para fazer, só para salientar aí, ó, não tem tensão nenhuma nesse conector. Embora aqui os painéis solares estejam conectados no microinversor, ele está recebendo energia DC, mas aqui nunca vai ter corrente AC, porque ele só vai se conectar à rede e mandar essa energia nessa corrente gerada a hora que tiver a tensão e a frequência da rede lá que eles mandarem para cá e se conectar, o sistema anti-ilhamento. Então aqui nunca vai ter tensão, não pode ter tensão AC na saída, né, aqui que vai descer para a rede nesse conector. Sistema com os dois MI500 já conectado aqui no stream e está limitando ali em 1030 watts. Então é que nem eu digo, 257 watts por painel o MI500 limita, então ele está injetando aqui, ó. Agora pegou uma nuvenzinha, mas tá limitando em 1030, ó. 1030 ele limita. Então vamos botar agora o MI 1200 com essas mesmas placas de 300 e vamos ver quanto que o sistema chega em pico. MI 1200 conectado, as 4 placas de 300 watts. Já está conectado, injetando, está subindo gradativamente. Só uma coisa que eu não gostei, né, é que para usar nessa disposição aqui os painéis um ao lado do outro, vai ter que ser aumentado esse cabo aqui de um dos painéis. Aqui eu tive que fazer essa gambiarra aqui porque não chegou no conector ali. Tem que aumentar quase 1 metro então do último painel ali, ó. Ficou entre o meio, seria bem aqui, não alcança então o cabo lá. Então já fique ciente quem vai botar um ao lado do outro que terá que aumentar, botar um cabo, né, para aumentar um dos painéis que não vai alcançar. Esse aqui ficou quase esticado, ó. E ficou aqui sobre quase o meio da segunda placa, ó. Em pico o sistema com MI 1200 está dando então 1170 watts, 1.17 kWh. Então com os 4 painéis de 300 watts, está chegando a 1000 então. Nuvenzinha no céu, baixou, subindo de novo, 1180 watts, ó. Então 1180 watts de 1200 watts em placa instalado, né? Ele não vai chegar a pico porque a própria perca, né, dos cabos DC, da conversão, ele não vai chegar. Para mim chegar um pico então do 1200 ou chegar a 1250, 40, que eu acho que ele vai chegar, eu teria que ter no mínimo placas de 330 watts, 320. Então ele está dando aí 1.18 kW, 1180 watts, tá tirando desses 4 painéis de 300 watts que eu tenho. Tá muito bom, com exceção, né, desse cabo aí que vai ter que fazer essa emenda. Então o que vai ter que fazer? Vai ter que comprar já um pedaço de cabo, tirar esse MC4 de um dos painéis e aumentar aqui, botar o MC4 para conectar no conector do microinversor. Ou conectar, né, na posição 4 e 4, 2 placas assim e 2 invertidas, para não precisar estar emendando cabo. Mas para usar nessa disposição aí, vai faltar cabo de um dos painéis e vai ter que emendar. Esse aqui é o datasheet então do MI 1200, que eu tenho dúvidas, né? Então vou ver pelo datasheet. Potência máxima de entrada em painéis DC 1520, então dá os 4 painéis de 380. MPPT funciona entre 32 a 48 volts. Partida, tensão de partida 22 volts, aqui tem 60 volts máximo, 10,5 amperes na DC máxima. E aqui a nossa se equivale à rede 208. Máximo em potência AC é 1200 watts, como eu falei, 5,76 amperes na saída. A tensão regula entre 183 a 250 volts AC já. Temperatura é o mesmo do MI500 de funcionamento. Unidades máxima não pode passar então de 20 amperes aqui, ó, como o MI500, então pode conectar 3 microinversores MI1200 um ao outro e depois botar em paralelo para não ultrapassar os 20 amperes. O MI500 é da mesma forma. Tempo de vida estimado 25 anos, né? Os microinversores 25 anos. E aqui tá todas os registros que ele tem internacionais, inclusive o Inmetro. E aqui então temos o registro Inmetro do MI500, válido até 2 de 8 de 2020. E o registro Inmetro do MI 1200, válido até 21 de 8 de 2022, todos com os registros Inmetro válidos. A minha opinião entre esses dois modelos, o MI500 para quem vai usar placa até 275 watts, então use ele que você vai extrair o máximo das placas tranquilamente, tá? Quem vai usar placas de 300 watts acima, vá de MI 1200 que é muito mais
vantajoso, que tu vai tirar mais potência, mais eficiência das placas, né? A minha placa de 300 watts, vocês veem que limita em 257, ela poderia, vamos dizer, estar gerando no MI 1200 uns 280 watts, isso aí no final do mês, do ano, vai dar uma baita de uma diferença, né? Mas como o MI 500 me limita, né, eu estou usando aqueles ali, mas as minhas de 275 é dificilmente ele limitar. Então quem vai usar placas até 275, que é comum encontrar aí, o MI500 vai suprir a necessidade. Quem usa placas maiores e vai usar placas maiores de 72 células para cima, use o MI 1200, com certeza tirará bem mais proveito. O fator das placas que você vai usar é o primeiro ponto que vai para definir se é melhor o MI500 ou o MI 1200. Agora a questão também do custo-benefício. Tenha em mente que 2 MI500 geralmente vai sair mais caro que um MI 1200, e você vai ter 2 MI500 vai ter um sistema de 1 kW pico, e com um MI 1200 só você tem um sistema de 1.2 kW pico, mas é como eu disse, usando placas maiores, MI 200 é vantagem. Quem já tem placas menores, aí o MI500 talvez já seja a melhor opção, pelo menos, né, se tiver um preço mais acessível. Em relação a preços, isso varia. Você encontra geralmente MI 500 em torno de R$ 1.200 e o MI 1200 em torno de R$ 2.200. Eu não gosto de fazer anúncio nos meus vídeos, né, de vendas assim, mas eu sei que o pessoal me pergunta, todos os outros vídeos, mesmo mostrando o meu sistema, o pessoal perguntava onde adquirir esses equipamentos. Eu tenho algum desses equipamentos à venda diretamente do importador e um preço, vamos dizer, um pouco mais acessível. Quem quiser, eu vou deixar então meu telefone e o WhatsApp na descrição do vídeo, e simplesmente daí entra em contato e me pergunta. Tem inclusive kits com MI 1200 que está um custo-benefício bem acessível para você montar um sistema com um microinversor. E vou seguir fazendo meus vídeos em relação ao meu sistema, alguma outra coisa que eu montar, e conforme eu vou fazendo aquele curso que eu comentei no vídeo anterior com você, se eu adquirir alguma experiência assim e puder compartilhar, eu vou fazer isso de bom agrado, tá? Vou tentar ajudar todos da melhor forma possível desde quando eu comecei a fazer o vídeo. Nunca cobrei nada de ninguém e tento ajudar da melhor forma possível, isso já é gratificante para mim. E os equipamentos que eu puder ajudar, conseguir com preço mais acessível para você, consumidor final, comprar, né, com desconto, preço mais acessível, eu vou fazer e vou correr atrás. Abração, galera, e até o próximo vídeo. Valeu!